A economia dos Estados Unidos piorou, taxa de juros congeladas, dívidas massivas e demissões. Um novo relatório acabou de ser publicado sobre o principal estilo de vida dos americanos, e 62% dos Estados Unidos agora vivem de salário em salário. E também a dívida dos Estados Unidos está piorando. A inflação ela ainda é muito alta e a nova taxa de juros acaba de ser revelada. Primeiro, vamos falar sobre a inflação e como o governo mede a rapidez com que a velocidade dos preços estão subindo. Primeiro, todos os produtos e serviços estão aumentando seus preços. É um reflexo de uma inflação mais alta. Ao levar em consideração qualquer aumento salarial que alguém possa ter conseguido em seu trabalho graças à inflação, seu crescimento real de salário foi negativo. E a única coisa boa sobre a inflação é que os preços estão crescendo num ritmo mais lento e mais perto do que realmente o Fed quer, que é 2%. E a pior notícia, sem dúvida, é que os Estados Unidos estão gastando dinheiro sem controle e estão ainda pedindo emprestado para isso. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que está acontecendo com a economia americana. Tem um artigo recentemente que diz que a estratégia 60-40 acabou de ter o pior ano em retorno. E isso para o americano é assustador, porque quando os Estados Unidos aprenderam sobre investimentos, aprenderam sobre algo chamado de princípio 60-40. A estratégia de investimento 60-40 é um clássico nos Estados Unidos. Entre investidores de perfil moderado, é uma alocação que destina 60% do seu portfólio para ações e os outros 40% para títulos de renda fixa. Na última década, entre 2011 e 2021, o Goldman Sachs calcula que o retorno da estratégia foi de 11% ao ano, que é um retorno muito bom. Mas por que tudo isso está acontecendo nos Estados Unidos? E principalmente sobre essa estratégia. Se é uma das estratégias que o americano considera mais segura, mas os principais motivos estão aqui. O primeiro é a subida da inflação numa possível recessão, com uma economia mais lenta. E outra coisa que acontece pela questão do aumento de juros por causa da inflação, que as empresas operam defensivamente, sem contrair dívida por causa dos juros altos e acabam produzindo menos e contratando menos, refletindo em uma economia mais lenta. E para esse ano é o reflexo do tsunami de dinheiro que o presidente Biden imprimiu e injetou na economia. Inundou a economia com trilhões de dólares em estímulos na época da pandemia. E no ano da pandemia é óbvio que a economia disparou. Mas agora os americanos estão sentindo os efeitos da impressão de dinheiro refletindo assim na inflação, em uma economia mais lenta depois que os estímulos acabaram. E tudo isso gerou um pico de dívida absurda nos Estados Unidos. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, se encontra em 33 trilhões de dólares, que é maior do que o PIB da China, juntamente com o PIB da Alemanha, Japão e Índia. E quando os Estados Unidos pagam um pouco da dívida, ele paga contraindo mais dívida, pagando um pouco mais da dívida. Ou seja, ele paga a dívida devendo mais ainda. É como se você pegasse o seu cartão de crédito e pagasse todos os seus outros cartões de crédito, contraindo assim mais dívida e pagando mais juros. E aqui está um gráfico da dívida americana nos últimos 100 anos. E nesse gráfico, a dívida americana ela só vem crescendo sem parar. E no gráfico ela não tem uma oscilação para baixo. É uma rampa quase que em pé crescente. E nos últimos 20 anos, ela tem crescido numa velocidade nunca vista antes, atingindo o maior pico de toda a história dos Estados Unidos. Mas o que aconteceria se os Estados Unidos não pagassem essa dívida? E aqui está alguma das coisas que aconteceriam: colapso econômico, demissão em massa e quebras de empresas em massa, e a famosa recessão. Isso teria sérias repercussões econômicas e financeiras, tanto a nível nacional quanto a nível global. Aumento dos custos de empréstimos. Os custos de empréstimos para o governo dos Estados Unidos provavelmente aumentariam, já que os investidores exigiriam taxas de juros mais altas para compensar o maior risco de emprestar dinheiro a um devedor que não está cumprindo com seus compromissos. Também causaria pânico nos mercados financeiros. A falta de pagamento da dívida americana levaria a uma venda massiva de ativos e quedas acentuadas nos preços das ações e nos valores dos títulos. Também impacto nos investidores e bancos. Investidores e instituições financeiras e bancos que detêm títulos do governo dos Estados Unidos poderiam sofrer grandes perdas, o que poderia ter um efeito cascata no sistema financeiro,
como corridas bancárias e quebras de bancos. Desdolarização do dólar americano. A confiança do dólar americano como moeda de reserva global poderia ser abalada, levando à desdolarização do dólar em relação a outras moedas. E aqui está: os investidores correriam para a moeda do BRICS quando for lançada, ou para o yuan chinês, que eles teriam que se refugiar em outro mecanismo de troca global mais segura para alocação de capital. A falta de pagamento da dívida dos Estados Unidos poderiam levar ao aumento das taxas de juros globais, já que os investidores se tornariam mais cautelosos em relação ao risco de crédito em outros países e teriam um gigantesco impacto na economia americana. A incerteza e a volatilidade nos mercados financeiros poderia ter um impacto gigantesco, afetando a cadeia de consumo, quebras de empresas, desemprego em massa e a perda da confiança nos Estados Unidos. A falta de pagamento da dívida poderia abalar a confiança nos Estados Unidos como um emissor de dívida confiável, que poderia ter implicações no longo prazo para a credibilidade do país nos mercados internacionais. Possível recessão global, dada a interconexão da economia dos Estados Unidos com a profundidade da crise nos Estados Unidos, poderia desencadear uma recessão global, afetando outros países e regiões. A falta de pagamento da dívida americana causaria danos na reputação internacional e sua capacidade de exercer liderança política e econômica no cenário mundial. E tudo isso é muito ruim. E aqui está um pouco das consequências de um possível calote americano. Mas o fato é que em algum momento os Estados Unidos vai ter que rever a sua dívida nacional, porque todo país, toda família e toda empresa que tem uma dívida crescente, em algum momento ele pode perder o controle. Mas e você, concorda com esse cenário? Como você vê todo esse contexto americano e sua dívida nacional? Eu gostaria de ver a sua opinião na seção comentários abaixo. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.